Às vezes tem pessoas que estão passando por sérios problemas de saúde, e a verdade é que o problema de saúde, a causa não é o que parece, a causa é emocional e espiritual. Se não tratar o coração, não cura. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã abençoadíssima, de crescimento. Cada reunião não é mais uma reunião, cada culto não é mais um culto, mas sim a oportunidade de avançarmos, crescermos um pouco mais, para irmos para aquilo que gostamos tanto de ouvir, para o próximo nível, para a próxima fase, que nós caminhamos por fases, né? E quando passamos e somos aprovados na fase que estamos, vamos para a próxima fase. E isso é maravilhoso. Nós vamos falar sobre algo extremamente importante. Espero que todos tenham tido aí um feriado abençoado, um fim de semana abençoado, onde tivemos o nosso encontro dos valentes aqui. Foi uma tarde abençoadíssima, tarde de crescimento, tarde de muita evolução, de oração. E estamos aqui hoje, leia aqui comigo, 1, 2, 3 e... Mais uma vez... Lindo. Vamos lá, está com o coração aberto? Vou pedir unção e inspiração do Espírito Santo para ir no profundo do profundo, lá na raiz, e para que a gente possa sair daqui muito melhores, mais crescidos, mais ungidos. Eu gostaria bastante, quando eu falo algumas coisas, às vezes eu posso ser mal interpretado, mas eu não falo, eu não chuto, não libero palavras ao vento. Toda palavra que eu libero, ela é com propósito, toda palavra que eu libero é com conhecimento, é por histórias. Talvez se você tivesse a dimensão da quantidade de gente que eu atendo semanalmente, as histórias me ensinam muito, eu aprendo muito com cada uma delas, isso traz experiência, né? Muita experiência de caso. Ser humano é ser humano em qualquer outro lugar. E eu sempre digo, a primeira evolução que você tem que ter, se você quer uma vida progressiva, que nós vamos falar sobre uma vida progressiva, eu costumo dizer, com base naquilo que eu vejo, tá? Naquilo que eu atendo, que não importa quanto você busque crescimento ou evolução, ou conhecimento externo, se o seu coração não estiver alinhado com Deus, com os princípios e valores bíblicos, com aquilo que Deus quer de você, não tem evolução. Ponto. Vai por mim. Tudo quanto é método que está na moda, eu já vi pessoas passar por todos eles, e não vi crescimento e evolução. Porque você precisa ter muito cuidado com essa palavra que às vezes a gente usa. Às vezes a gente escuta, né, tem uma chave poderosa para você. Não tem chave nenhuma que vai abrir porta nenhuma se Deus não abrir, ponto. Você pode pegar a chave que você quiser, não tem chave que abre porta que Deus fechou, ponto. Se Deus não abrir, acabou. Então, essa história de chave, pega uma chave, pega um insight, não. Se Deus quer algo de mim,
só tem uma maneira de romper: é dando a Deus o que Deus quer de mim. Do contrário, não vai. Então, por isso, esse tema, ele é um tema tão importante. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque o coração, todo problema, diga comigo, todo um problema é um problema de coração. Se você tiver com um problema e você for na raiz dele, você vai descobrir que a raiz dele é no coração. Você vai lá no profundo, com lucidez, você vai fazer: não, meu problema é o fulano, meu problema é o cigano. Mentira, é o seu coração, a raiz é o coração. Então, se tem uma coisa que nós precisamos guardar assim, com muita profundidade, com muita lucidez, é o coração. Então, não busque facilidade. Não busque facilidade, porque não tem facilidade. Vamos lá. A vida do justo é uma caminhada progressiva. Diga comigo, uma caminhada progressiva. Então quer dizer o que? Nós estamos numa caminhada progressiva, nós estamos numa caminhada em ascensão, progresso. Quando você não tem esse progresso, você se frustra. O que traz frustração é a falta do progresso. A falta de progresso te frustra. Por isso que é tão importante você entender esse tema: guarde o seu coração, acima de tudo guarde, não guarde o seu dinheiro, não guarde conhecimento, não guarde o seu coração, e você vai entender por que isso. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser plena claridade do dia. Quer dizer, o caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando e brilhando e brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Diga comigo, nem sequer sabe em que tropeçaram. Bispo, eu não sou ímpio, eu sou justo. Olha, isso aí a gente precisa analisar, porque a Bíblia diz que tem ímpio com postura de justo e justo com postura de ímpio. Sabia disso? Tem justo que tem atitude de ímpio e tem ímpio que tem atitude de justo. Então, meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras, mas nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Vou repetir. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Vamos lá em voz alta, diga comigo: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende o quê? Sua vida não depende de mais um curso, sua vida não depende de mais um treinamento. Não que isso não funcione, não é isso. Não, a sua vida depende do seu coração. É o seu coração que vai determinar para onde você vai. É o seu coração que vai determinar se você vai mudar de fase ou não. É o seu coração que vai estabelecer se Deus vai confiar mais a você ou não. É o seu coração. Guarde o seu coração. Até porque, gente, deixa eu dizer uma coisa muito séria a vocês. A gente não fala tanto sobre isso, mas dá uma olhada para o que está acontecendo no mundo. Depois vai para a Bíblia, vai para Mateus e lê, e você vai ver o quanto está acelerando o processo, os sinais estão claros. Nós não temos tempo para guardar coisa errada no coração. Essa semana eu falei para alguém, você foi tão longe,
Você venceu tantas batalhas, você cresceu tanto, você superou tantas adversidades e agora vai deixar entrar o sentimento errado no seu coração? Vai deixar entrar quando você está tão perto de encerrar sua jornada e você vai perder a sua salvação? Não, mas não vou perder minha salvação. Eu falei, te afirmo que você vai. Por que você afirma? Por causa do seu coração. Seu coração entrou muita coisa que não deveria. Seu coração está cheio de mágoa. O seu coração está envenenado. Seu coração está... mas as pessoas, não interessa o que as pessoas fazem. Você não tem um controle sobre as pessoas. Você tem um controle sobre você. Deus não vai aceitar nenhum tipo de justificativa, porque as pessoas me fizeram isso, as pessoas fizeram aquilo. Você não tem controle sobre pessoas. Você tem controle sobre você, sobre as suas escolhas, sobre o seu coração, sobre o que você vai fazer com o que fazem com você. Ponto. Mas fizeram coisas que me feriram, com quem não fazem. A semana passada, por exemplo, quando eu falei, quem são os que se consideram improváveis? Entra na fila. Que eu desci, fez aquela fila enorme com aquela quantidade de testemunha. Na verdade eu não ia fazer aquilo, mas eu também poderia dizer, quem não foi ferido, quem não foi decepcionado, quem não foi injustado, entra na fila, por favor. Aí vai entrar a igreja inteira. É verdade ou não é? Vai entrar a igreja inteira na fila para poder falar da sua dor, para poder falar das suas decepções. Agora, e as minhas superações? O que eu fiz com aquilo que fizeram? Qual foi a resposta que eu dei? Lembra de Jesus? Quando furaram a sua lateral, saiu o quê? Sangue e água. Saiu sangue e água. O que sai de nós? Isso representa o quê? Nasceu a igreja. Quando furou, nasceu a igreja. Saiu vida, saiu. Água simboliza a vida, simboliza o Espírito. Quando nos fere, o que sai de nós? O que sai de nós? É o que está dentro. Ódio, amargura, revolta, vingança. Já parou para pensar que você está na igreja, ouvindo coisas para se tornar um ser humano do mais alto nível? E você está aqui, você não tem diferença do ímpio. A única coisa que te diferencia é porque você frequenta aqui. E quando a chamada acontecer, quando a trombeta soar, você não vai ouvir o soar dela. Afaste a sua boca de palavras perversas. Os últimos encontros com os homens, e trago essa referência, os últimos encontros com os homens, eu estou ensinando os homens o que atrai uma maldição para a vida dos homens. Uma delas, boca. Quem gosta de amaldiçoar e falar o que não deve, está atraindo só para você. Do jeito que bate lá, volta, sai da sua boca, entra em você, já vai se manifestar a você. Amou a maldição, não se afastou dela, ama amaldiçoar, que ela sobrevenha sobre você. Olha como é sério isso. Quem gosta de amaldiçoar e falar dos outros, saiba que você está travando a sua vida, está se auto-amaldiçoando. Quando você fala em relação ao seu cônjuge, eu sempre digo, não fira o seu cônjuge, porque você está se ferindo. Ninguém ganha nessa. Ninguém sai ganhando nessa. Viu? Ninguém. Quando você fere o seu cônjuge, você é o ferido e vai estar cada dia mais ferido. Ponto. Não tem para onde correr. A boca é uma porta de entrada para a maldição. A fé é uma porta de entrada para a maldição. Relacionamentos sexuais é uma porta de entrada para a maldição. A idolatria é uma porta de entrada para a maldição. A gente, biblicamente, nós podemos pegar uma leva de coisas que são porta de entrada para a maldição na vida da pessoa, e se a pessoa não vence, isso vai para as próximas gerações, até que as próximas gerações tenham autonomia para fazer as suas escolhas. Muitos de nós sofremos muito no início da nossa caminhada por conta das escolhas dos nossos pais.
Só que chega um momento que nós temos que fazer as nossas próprias escolhas. Não tem como a gente ficar culpando por muito tempo, porque nós temos a razão, temos capacidade de fazer escolhas. Então afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Diga comigo, olhe sempre para a frente. Então, por que olhe sempre para frente? Se você viver olhando para trás, você nunca vai chegar ao seu alvo, ao seu destino. Pessoas que vivem olhando para trás não têm futuro. O que passou, passou. Não olhe para trás. Eu encontro pessoas se lamentando de passado, pessoas vivendo um passado que já passou, não volta mais. Deveria ter superado, passado já. Passa dessa fase, não é mais, não interessa o que aconteceu, não olhe para o passado, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Não é um conselho poderoso? Sim ou não? Porque quando você olha para o passado, você está impedindo de ir para o futuro. Você está se prendendo ao passado, você não vai para o futuro, você não vai viver o que Deus tem para você no futuro. A Bíblia é cheia de referências que diz: esqueça o passado, olhe para o alvo, olhe para frente, prossiga para o alvo. E aí o que acontece? Por que diz, acima de tudo guarde seu coração? Porque o diabo vai mantê-lo aprisionado, vai fazer você manter no seu coração um passado, mágoas, ódio, rancor, raiz de amargura para te manter no passado. E cada dia que passa e você está preso ao passado, você está deixando de viver a glória do futuro, você está decepcionado, você não tem uma vida progressiva, você não está crescendo, você não está avançando. Diga comigo, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Olha que conselho: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés afaste os seus pés da maldade. Mas foram mal comigo, o que vai sair de você? Foram mal com você, você vai ser mal com os outros? Porque foram mal com você, você será mal com os outros? O caminho do justo, o texto diz, ele avança em clareza, ele avança em santidade, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Diga comigo, mas o caminho dos ímpios leva ao quê? Sempre, o final é sempre a destruição. Então eu preciso ter cuidado para não me identificar como um justo, mas ter atitude de ímpio. Posso falar uma coisa para vocês? Quem estava aqui domingo passado? Quantas histórias, é muito difícil você encontrar um lugar com tantos testemunhos, tantas histórias incríveis, poderosas, edificantes, testemunhos que, meu Deus, como é bom ouvir pessoas improváveis superando, pessoas dando a volta por cima, pessoas vivendo. Era para ter, talvez muitos ter terminado a sua jornada lá atrás e superaram, venceram, é uma inspiração para a gente. Mas lamentavelmente tem pessoas que se ofendem com testemunho, que se incomodam com testemunho. E eu vou te contar por quê. Porque você é uma pessoa ferida, porque você não está curado, você tem um problema sério no coração, e os testemunhos é ofensivo para você. É onde você gostaria de ter chegado, é tudo que você gostaria de estar vivendo, você gostaria de estar testemunhando, mas por não estar, você se incomoda e reclama. Esse é um problema. O senhor está bravo, bispo? Não. Quero abrir teus olhos. Justamente porque eu te amo. E se você não tratar o coração, você não sai de onde você está. E ainda que suba um pouco, você vai voltar para onde você estava. Sabe por quê?
às vezes, a história de alguns, a superação de alguns, faz mal a você. E isso já conta, porque muitos estão com a vida travada. Muitos estão. Eu tenho uma jornada de caminhada aqui. Eu tenho uma jornada, e eu sei que em todo o tempo houve aqueles que se inspiraram em histórias, se inspiraram em testemunhos, e outros que se incomodaram com testemunhos. Eu já tive pessoas que parou de vir na igreja por causa do testemunho. O testemunho ofende tanto ela que ela prefere não estar para não ouvir. Só que são os mesmos críticos que, se não tiver, ele também fala. Aí ele vai bater palma para a história dos outros lá fora. Ah, mas eu não vejo tanta coisa acontecer, eu não vejo testemunho. Testemunhos é evidência da manifestação do poder de Deus, é a palavra se cumprindo. Se você não gosta de testemunho, então não leia a Bíblia é um livro de testemunho. A Bíblia é um livro de testemunhos e testemunhos poderosos. A Bíblia é um livro de improváveis que se permitiram ser usados por Deus. A Bíblia é um livro daqueles que tinham tudo para não ser nada, e Deus fez desses homens, dessas mulheres, homens e mulheres poderosos que impactaram a sua geração e impactam até a nossa geração. Diga comigo: conhecimento é luz. Enquanto a ausência de conhecimento, diga, é trevas. Quando a Bíblia fala de conhecimento, a Bíblia está falando de luz. Conhecimento é luz, ilumina o seu caminho, traz clareza ao seu caminho. A ausência de conhecimento é trevas. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais luz nós teremos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Diga comigo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que... Então, as pessoas devem ver essa luz em nós? Deve. Quando as pessoas verem a luz brilhando através de nós, isso glorifica a Deus, leva pessoas a glorificar a Deus. Bispo, sentimentos e palavras que saem da minha boca trava a minha vida? Trava a sua vida. Por quê? Porque o seu coração não é o coração que Deus busca. Deixa eu dizer uma coisa a você, olha aqui para mim. Estou mudando o tom da minha pregação. Se Deus quisesse fazer de você um José dos dias de hoje, será que Ele poderia fazer de você um José dos dias de hoje? O que o senhor quer dizer com isso? Vamos lá. O que os irmãos José fizeram com ele? Então vamos lá. Primeiro, jogou ele num fundo de poço, correto? Iam matá-lo naquele fundo de poço. Mas um se manifestou e disse: não vamos matar, não vamos fazer isso. Vamos vender ele. Venda ele como escravo. Passa os mercadores ismaelitas, eles vendem o irmão e levam o irmão como escravo para o Egito. José sai com corrente no pescoço, corrente nos tornozelos, como um escravo. Chega lá, é vendido como escravo, começa a trabalhar como escravo. Injustiçado, vai parar no calabouço, perde anos da sua vida no calabouço. Mas pelo seu relacionamento com Deus, pela sua comunhão com Deus, pela sua intimidade com Deus, pelo propósito que Deus tinha com ele e através dele, Deus o levanta, Deus tira ele do calabouço, põe ele para governar o Egito, dá revelação a ele o que vai acontecer no mundo. 7 anos de vacas gordas, porque depois virá 7 anos de vacas magras. Nos 7 anos de vacas gordas, armazena, deu toda a estratégia de negócio para ele. Chega os anos de vacas magras, ele está abastecido, preparado para os 7 anos de vacas magras. Correto? O que tinha por trás disso? Um propósito. Aí a família dele lá, os irmãos dele, os pais dele,
os irmãos que fizeram tudo aquilo com ele, Deus tinha um propósito de trazer aquele povo para o Egito. Quando trouxe os irmãos para o Egito, e os irmãos descobriram que o manda-chuva, o governador, era José, eles temeram. Quando o pai morreu, eles falaram: nós estamos mortos, nós estamos mortos, porque José agora sem o nosso pai, José vai acabar com a nossa vida. José vira para eles e diz assim: não, não. Primeiro José os recebeu com amor e disse essa frase: não se preocupe, eu sustentarei vocês e as vossas famílias e os vossos rebanhos. Estou colocando vocês na melhor terra do Egito, na terra de Gósen. Sabe quantas pessoas eram? Sabe quantas pessoas eram? Fale. Quer falar? Uma família? 2, 3, 70 pessoas. 70 que tentou matá-lo, 70 que foram injustos com ele, 70 que tentou destruir a vida dele, 70. Mas sabe o que ele disse? Não se preocupe, estaria eu em lugar de Deus? Vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, e tinha um propósito nisso. Foi para que nós chegássemos até aqui. Não se preocupe, eu sustentarei vocês. Isso é pagar o mal com o bem? Ou é pagar o mal com o mal? É olho por olho, dente por dente? Ou é fazer o bem a quem lhe fez mal? O que o senhor está tentando dizer? Eu não preciso falar mais nada. Para quem tem discernimento já está dito. Você entendeu que o coração errado você trava a tua vida? Você entendeu que com a intenção e a motivação errada você não tem avanço na vida? Porque todo o crescimento e propósito que Deus tem com você não se trata só de você? O que vai sair de nós agora? Mas o senhor não sabe o que me fizeram. Te jogaram num buraco? Tentaram te matar? Você foi preso por injustiça? O que tentaram fazer? 1, 2, 3 e diga comigo: acima de tudo, guarde o seu coração. Aí se eu completar ali, porque dele depende toda a sua vida. Do que está no seu coração, do que tem entrado, depende se você vai para um futuro glorioso ou não, se você vai morar na glória ou não, se você terá salvação ou não. Nosso Salvador foi injustiçado. Nosso Salvador foi ferido, foi crucificado. Nosso Salvador, como cordeiro mudo, não abriu a boca. Nosso Salvador, como cordeiro, diga essa frase: como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Sabe o que quer dizer como um cordeiro mudo? Quando você pega um cordeiro e vai sacrificar o cordeiro, no mínimo você vai escutar dele. Você vai escutar no mínimo. Ele não abriu a boca. E quando abriu a boca, foi para dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Posso fazer uma pergunta com amor? Posso? Será que você entendeu o que é o cristianismo? Será que você é cristão de verdade? Será que é mesmo?
Será que você tem certeza o que é cristianismo? Carregando ainda orgulho no seu coração? Arrogância? Soberba? Bispo, e o fulano, você aprendeu que Deus não tem neto? Deus tem filho? Um dia eu disse assim a alguém: para mim você não vai falar dele, porque como você é meu filho, ele também é meu filho. Então, assim como eu não aceitaria falar de você, eu não aceito que você fale dele. E os meus filhos, nunca permiti. E outro dia nós estávamos num culto, se eles tivessem uma desavença, eu fazia se abraçar e ainda estivessem em público, agora vocês vão andar de mão dadas. Deus é bom demais, querido. Deus é bom demais. Os meus filhos sabem disso. Se eles ofendessem um outro e tivessem bate-boca na rua, eu falo, agora, para não sofrer a consequência, abrace um ao outro, peça perdão, e agora, vocês não estavam aqui se atacando? Vão andar de mãos dadas. E andava de mãos dadas. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Diga comigo, e luz que clareia o meu caminho. O que quer dizer isso? Não me deixe cego. Tua palavra é lâmpada, é luz. Eu preciso dela para caminhar, porque se eu não tenho a palavra, eu vou caminhar em trevas. Quando nós não temos uma mente renovada, as pessoas mantêm o mesmo comportamento nocivo, as mesmas atitudes, os mesmos erros, caem nas mesmas armadilhas, nos mesmos erros que caiu uma vida toda, porque a mente não passou por uma renovação. A mente não passou, e o problema não é não errar, o problema é quando você não aprende nada com o seu erro. Esse é o problema. O evangelho, ele é constância e estabilidade. Quer dizer o quê? Se é constância e estabilidade, a minha mudança, ela não é temporária. Eu não tenho prazo de 15 dias, ou 20 dias, ou 2 meses, ou 3 meses. É uma mudança definitiva. Porque você já viu que tem pessoas que têm prazo de validade a mudança? Eu mudei. Quantos dias? 15 dias. Eu não sou mais a mesma pessoa. A partir de agora, é igual um que outro dia pega, tá aí, já fez tantas escolhas erradas na vida. Saiu da igreja, voltou, saiu da igreja, voltou, saiu da igreja, voltou, saiu da igreja, voltou. Aí outro dia volta de novo, fala para mim: das outras vezes, eu saí, mas eu voltei para a igreja. Agora, eu voltei para Cristo. Eu falei, uau, que lindo. Agora já saiu de novo, largou a mulher e está com um amante. Que Cristo é esse, meu Deus? Que Cristo é esse? Eu pensei comigo, que Cristo é esse? Você vê que a pessoa, ela não tem mais controle sobre as suas emoções, não tem mais controle sobre a sua carne, não tem mais controle nenhum, não acredita, ela não honra as suas próprias palavras, as suas próprias palavras. A Bíblia nos ensina, gente, que a palavra guardada no nosso coração, ela traz vida, proporciona saúde emocional, espiritual e física. Quando você deixa que a coisa errada entre no seu coração, você vai adoecendo. Você vai adoecer fisicamente, você vai adoecer emocionalmente e você vai adoecer espiritualmente. É isso que acontece com a gente.
Às vezes tem pessoas que estão passando por sérios problemas de saúde, e a verdade é que o problema de saúde, a causa não é o que parece, a causa é emocional e espiritual. Se não tratar o coração, não cura. Não há cura se não tratar o coração. 1 Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar toda a ansiedade significa lançar todas as minhas preocupações, todos os meus medos, anseios, sonhos, projetos, tudo eu lanço sobre o Senhor. Se eu não lanço, as pressões da vida, as situações que eu tenho vivido, eu vou lançar sobre o Senhor, eu vou confiar no Senhor. Eu dependo dEle, eu caminho à luz da palavra. Você já aprendeu? Para descansar no Senhor isso exige fé. Diga comigo, para descansar no Senhor exige fé. E será que eu tenho fé para descansar no Senhor? Você já leu em Lucas, aonde fala dos 8 tipos de pessoas, 8 tipos de solos, que esse solo está se referindo ao teu coração? Você já leu o que a Bíblia diz acerca do coração, mostrando que o solo, nosso coração é como um solo, pois do coração sai, diga comigo, os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, diga os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Sai de onde? Então quer dizer, primeiro, antes de uma atitude, aquilo nasce no nosso interior. Começa devagarzinho dentro de nós. E aí, quando a Bíblia fala do solo, diga comigo, à beira do caminho, representa aqueles que ouvem a palavra de Deus e não compreendem e não recebem com interesse. Logo que a ouve, o maligno vem e rouba o que foi semeado em seu coração. Quem tira do coração a palavra? O diabo. Esse é um tipo de pessoa. É o solo à beira do caminho. Quer dizer, ele está à beira do caminho, ele não está no caminho. Tem gente que não está no caminho, está à beira do caminho. A semente não cria raiz, a semente não tem profundidade. O que acontece? Rapidamente o diabo tira do coração a palavra, a vida não muda. A pessoa não cresce, a pessoa não vence, nada muda na vida dela. Segundo tipo de pessoa, solo pedregoso, simboliza aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raízes profundas. Quando surgem, diga comigo, dificuldades e perseguições, logo desiste, porque nunca criou raiz profunda. Nunca criou. Então, quando surge uma perseguição, uma dificuldade, uma adversidade, ela não tem raiz. Quem não tem raiz não dá fruto. Quem não tem raiz é facilmente arrancado por um vento forte. Próximo, solo cheio de espinhos. Representa aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações com o mundo, diga comigo, a sedução das riquezas, sufocam-na, impedindo que frutifique. Vai lá para Lucas 8 depois e leia, medita para você ver os 4 tipos de pessoas. Só 25%, num nível de 100, só numa escala de 100, só 25% frutifica. Isso sempre me apavora.
Porque existem pessoas que são como a semente que cai à beira do caminho, quer dizer, nunca está no caminho. A outra é o solo pedregoso, coração duro, a semente nem chega a aprofundar. O outro que são aqueles que são o solo cheio de espinhos, quer dizer, ele é sufocado pelos deleites e prazeres da vida, pelas riquezas, e não frutifica. Mas tem aquele que simboliza o solo bom, simboliza aqueles que ouvem, compreendem e guardam a palavra, produzindo frutos, vidas transformadas, vidas frutíferas, vidas abençoadas. Que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo é o seu coração? A palavra penetra, cria raízes profundas, dá fruto o tempo todo? Ou é aquele que está à beira do caminho? Ou é aquele que está no meio dos espinhos? Ou é aquele que nunca cria raiz? Se não cria raiz, não tem fruto, querido. Diz a Bíblia: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Diga comigo, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Meu Deus, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Meu Deus, quantas pessoas estão na igreja, estão definhando de amargura? Cadê a alegria? Cadê a paz? Estamos falando de alegria no Espírito, paz no Espírito, alegria, paz, justiça. Não é porque for injusto comigo que eu vou ser injusto com outro. Não, for injusto comigo, mas eu vou permanecer na justiça. Cuidado com quem você se envolve. Cuidado com quem você desabafa. Cuidado com quem você conversa. Não converse com as pessoas erradas, só vai alimentar um sentimento miserável que não pode estar no teu coração. De vez em quando você vai encontrar uma pessoa ferida, que ela vai tentar com a ferida dela contaminar o seu coração, desabafar coisas que está dentro dela, e talvez se o seu não tiver, se a sua ferida não estiver bem curada, ela vai abrir uma ferida em você, você vai compactuar, você vai alimentar coisas que não deveria, e Deus está só assim olhando para você, ó, te observando, o que vai sair? Vamos, dê a resposta certa, eu quero te promover. Dê a resposta certa, eu quero te levar para a próxima fase. Dê a resposta certa, seja um cristão que ouça o meu espírito, que o meu espírito esteja em você. Eu estou esperando, eu quero te promover. Eu tenho coisas incríveis para fazer na tua vida. Vai, dê a resposta certa, Deus está torcendo por você. Aí você vai dar a resposta errada. Não muda de fase, permanece no mesmo lugar. O problema é que são pessoas vivendo o mesmo ano há 10 a 15 anos, ou a mais. Paz, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Diga comigo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha, esse texto, quando você começa a leitura desse texto, Efésios 4:4, alegrai-vos, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos. Quando diz alegrai-vos, não está dizendo alegrai-vos só quando você tem motivo ou razão para alegrar. Alegrai-vos sempre no Senhor.
Não andeis ansiosos, preocupados, inquietos por coisa alguma, mas antes faça conhecida ao Senhor as vossas necessidades pela oração, pela súplica ou ação e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. No demais, irmãos meus, pense no que é bom, pense no que é honesto, pense no que é verdadeiro, se há algo de louvor, se há alguma virtude, se há algo de boa fama, nisso pensai. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês. Porque muitas pessoas estão sem paz, pensando só no que não deve. Que é aquela frase que eu gosto sempre de fazê-lo repetir: porque muitos estão sem paz? Porque estão pensando no que estão pensando. O problema, o que você está sentindo, é por causa do que você vive pensando. Então pense no que você está pensando, porque o que você está pensando gera o que você está sentindo. Pensamentos gera sentimentos, sentimentos gera atitudes. Então guarde o seu coração. Por que eu estou ansioso? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou aflito? Por que eu estou? Porque você está pensando na coisa errada. Pense no que está pensando. Diga, pense no que está pensando. Diga, o que eu estou sentindo é por conta do que eu estou pensando. Se eu parar de pensar no que eu estou pensando, eu vou parar de sentir o que eu tenho sentido. Ponto. O problema está no que eu penso. Quando fala coração, está falando da sua mente, das suas emoções, elas estão interligadas. Coração é onde estão as suas emoções. A sua mente e o seu coração estão ligados. Nós precisamos, gente, tratar com muita seriedade, porque quando nós tratamos a palavra com seriedade, nós temos a ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. O Espírito Santo vai nos promover, o Espírito Santo vai nos dar graça, o Espírito Santo vai nos dar poder. Nós não podemos ser uma espécie de Lúcifer. Isaías diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração, diga comigo, eu subirei ao céu, diga comigo, acima das estrelas de Deus, diga, exaltarei o meu trono. Só nessa pequena leitura, presta atenção, eu subirei acima, exaltarei o meu trono, assentarei, depois no 14, subirei, serei semelhante ao Altíssimo, tudo na arrogância, tudo na soberba. Aí termina com tudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Porque não tem essa arrogância, eu vou fazer, eu acho. Ontem eu estava dizendo uma coisa que nós falamos lá no Encontro de Casais aos Homens, ensinando sobre liderança. Liderança, nós falamos, nós como homens e não só como homens, falando dos casais, liderança, tem aquela parábola que lemos sobre a liderança da oliveira, a liderança da figueira, a liderança da videira. A oliveira, ela lidera, ela produz unção, óleo, oração. A videira traz alegria. A figueira produz docilidade, nutrição. E o espinheiro, que produz? O que ele produz? Só espinho, não tem sombra, não tem fruto. O espinheiro, o texto diz, se vocês não me colocarem, vai sair fogo do espinheiro e vai consumir até o cedro do Líbano, que quer dizer o quê? Longevidade e prosperidade. Aonde o espinheiro governa, não há fruto. Espinheiro não tem fruto.
espinheiro que governa na base da ameaça, espinheiro que governa na base da imposição e não da influência, não tem resultado, porque espinheiro não tem fruto, não dá fruto, não tem sombra, espinheiro não produz nada. Como é que Davi pega 400 homens desgostosos, endividados, falidos, em dificuldade, faz aqueles homens valentes? Davi, por conta da tua influência, por conta da influência que tinha sobre aqueles homens, o exemplo que era para aqueles homens, Davi simplesmente diz assim: quem me dera beber daquela água, daquela fonte. Os homens saem, arriscam a vida só para buscar água para Davi beber, sem que ele tivesse feito uma imposição, simplesmente por ele dizer: se eu tivesse agora, se eu pudesse beber daquela água. Mas a influência era tão forte, tão poderosa, que os homens saíram e arriscaram a vida para buscar água do lugar que ele falou que ele desejava beber. Sabe o que ele fez com aquela água? Derramou como oferta ao Senhor. E disse: não vou beber do sangue desses homens que arriscaram a vida para buscar essa água para mim. Oliveira tem unção, oração, tem o Espírito Santo. Figueira tem doçura, nutre. Videira tem celebração, tem alegria. Espinheiro só ameaça, rancor, raiz de amargura, imposição, e não tem fruto, que acaba com a longevidade e a prosperidade. Inclusive, esse é o tema da nossa live amanhã. Porque essa mesma liderança é a mesma liderança para todas as áreas, é a mesma liderança para os seus negócios. Não queira ser uma liderança, é como eu perguntava para os homens aqui: quem já teve uma liderança espinheiro, que era só na base da ameaça? Levanta a mão, por favor. Que só na ameaça, levanta a mão, por favor, bem alto. Foi frutífero para você? Fez você produzir mais? Ou gerou foi raiva, ódio, um sentimento que não era bom dentro de você? Mas existem aqueles que eles influenciam de tamanha forma, que eles contagiam de tamanha forma, que eles se tornam Davi. Quem me dera. Não é verdade? Não é? Em casa fica maravilhoso. Que vontade de comer aquela macarronada. Estou até sentindo o cheiro. A macarronada, você chega, ela já está pronta. Falar nisso, eu comi ontem uma que eu vou te falar, viu? Jesus amado. Ontem à noite, eu comi, minha mulher fez uma macarronada. Não vou. Perto da hora de comida, assim não dá, né? E ainda um bife que deveria ter uns 300 gramas ainda. Mandei até o vídeo para os meninos, terminando de fazer ele na chapa, ele fazendo... Eu falei: dá uma olhada no prato do papai. Dá a próxima referência, por favor. Quando chegaram Samuel, viu Eliabe e pensou: com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Diga comigo em voz alta. Diga: o Senhor não vê como o homem. Diga: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o
mas o Senhor vê o... Até Samuel, que era um homem de Deus, quando Deus mandou ele ir à casa de Jessé para ungir um rei, os irmãos de Davi eram homens bonitos, grandes, valentes, soldados, e Samuel olhou para o mais velho e falou assim: ixi, é esse. Não, não é esse. O Senhor disse a ele: não, não é esse que eu escolhi. Até porque Deus não se importa com isso. Deus não se importa com essa aparência. Porque o último que ele levantou, que foi Saul, a Bíblia diz que dos ombros para cima era o mais alto, era o mais de melhor aparência, era o maior de todos, e fracassou. Era um gigante por fora e um anão por dentro. Diga essa frase: um gigante por fora e um anão por dentro. Era pequeno por dentro. Era pequeno. E a gente precisa ter cuidado, porque nós precisamos caminhar dentro de um coração sincero, verdadeiro, porque Deus está pouco se importando se você é grande, se você é pequeno, se você é robusto, Deus não se importa com isso. Deus está olhando para um coração sensível, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a fazer o que Ele agrada, o que Ele aprova. Por isso que nós precisamos ter cuidado com os nossos problemas de paternidade. Porque toda pessoa que tem problema de paternidade é ferido. Foi ferido pelo pai, foi ferido pela mãe, foi ferido pelas pessoas que deveria ter te amado, deveria ter cuidado de você, e aí isso cria um trauma e faz com que nasça alguém que está sempre na defensiva, sempre pronto para o ataque. Vai sair os exageros. Pessoas orgulhosas são pessoas feridas. Pessoas soberbas são pessoas feridas. Pessoas com todo tipo de excesso tem um problema na paternidade. Todo tipo de excesso, fisicamente, maneira de se apresentar, maneira de se vestir, como marca o seu corpo, são pessoas que têm problema de paternidade. Então qual é a mensagem que eu mando? Ninguém manda em mim, eu sou livre para fazer o que eu quiser, ninguém manda mais em mim. Mas essas são pessoas feridas. Pessoas curadas não. Pessoas feridas está sempre pronta, porque tem sempre alguém querendo machucá-lo, e ninguém vai me machucar mais. Automaticamente se tornam pessoas agressivas. Pessoas que estão sempre prontas para briga. E muitas vezes, pior, sempre alguém está querendo ferir, e não se trata disso. Cuidado. Os nossos problemas que tivemos na nossa paternidade só servem para o nosso crescimento, para sair de nós o melhor e não o pior. É para sair de nós o melhor. Porque se você não passa pela cura, você vai repetir os erros. Os mesmos erros que seu pai e sua mãe cometeu, você vai cometer. Pessoas como eu identificam facilmente uma pessoa ferida. Até suas redes sociais falam para mim quem você é. Pessoas que tiveram um problema de paternidade, ela fala, a vestimenta dela fala, o corpo dela fala, a marca, como ela marca o corpo dela fala. E o problema está lá, na raiz. Por isso que nós precisamos, eu sempre falo sobre esse personagem bíblico, que ele é um exemplo para nós. Se tivesse ter um problema de paternidade, esse era um que deveria ter. Porque quando o Senhor mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, ele chamou todos os filhos e não chamou, o único que ele não chamou foi Davi. Davi não recebia o que os irmãos recebiam.
crê-se que Davi era filho de outra mulher, e por isso era tratado de uma outra forma. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Isso é lindo, né? Sabe por quê? Olha que lindo. Então perguntou a Jessé: todos estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Por que esse caçula não estava lá? Por que ele não estava lá? Porque para o pai poderia ser qualquer um, mas menos o caçula. Para a vista do pai poderia ser qualquer um dos irmãos, mas menos o caçula. Mas o caçula era o único que tinha um coração que agradava a Deus. O caçula era o único que permanecia com o coração puro, sensível à voz de Deus. O caçula era o único que era um adorador verdadeiro de Deus no oculto. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, leia em voz alta comigo, diga: é este. Levante-se e unja. Já parou para pensar? Aquele que ninguém esperava, aquele que nem o pai acreditou que pudesse ser, Deus não permitiu que fosse outro. Deus fez todo mundo ficar em pé, parado, esperando ele chegar. Quando ele entrou, o Senhor falou: é este, unja ele. Você parou para pensar que as pessoas podem te desprezar, as pessoas podem te ignorar, as pessoas podem te esquecer, teu pai, tua mãe pode não acreditar em você, mas quando Deus diz: é esse, eu estou ungindo, Deus te levanta e ninguém pode impedir isso. Ninguém pode impedir. Por isso que eu estou dizendo a você: dê a resposta a Deus. Para dar resposta a pessoas, agrade a Deus. Porque tem gente que vai dizer: meu pai não acreditou em mim, minha mãe não acreditou em mim, meu pai não me incentivou, minha mãe não me incentivou, meus irmãos não foram comigo. Mas quando Deus olha para você e diz: é esse, é ele, unja ele, é ele. Mas ele é o menor, não interessa, não estou buscando, eu capacito. É esse. Então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Ah, como eu amo essa palavra aqui, ó. Eu quero que você enche o pulmão e diga comigo: e a partir daquele dia, diga: o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Mais uma vez, diga: a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Diga: a partir daquele dia. Sabe, tem aquele dia. A partir daquele dia entra uma unção poderosa, sobrenatural. A partir daquele dia o mundo espiritual se move. A partir daquele dia a unção, que é a capacitação, toma conta de nós. A partir daquele dia vira tudo, muda tudo, tudo se transforma. A partir daquele dia. Diga: tem aquele dia. Diga: e hoje é meu dia. Ah, tem aquele dia, eu amo isso, porque tem aquele dia. Eu sei o dia que a minha história mudou. Eu sei o dia que a história de muitos aqui mudou. Eu sei o dia que entrou algo certo, o dia que a unção penetrou nas entranhas e mudou histórias aqui. Tem aquele dia. Você entende? Por isso que nós não podemos viver envolvidos com misérias. Não podemos viver envolvidos com a coisa errada, alimentando os sentimentos errados, deixando o sentimento errado entrar no coração.
Porque Deus está observando, Deus está falando: não, eu quero te ungir, meu filho, eu quero te ungir, dê a resposta certa, faça o que eu estou esperando, faça, eu quero te promover, eu quero te ungir na frente de todo mundo, eu quero te levantar, eu quero te exaltar, eu quero fazer coisas grandes na tua vida e através, dê a resposta certa, meu filho. Quem está entendendo? Senão o diabo vai manter você azedo, vai manter você azedo no passado, olhando para a vida dos outros, fazendo comentário que não deveria fazer, se lamentando as suas misérias, se lamentando o passado, o que fizeram ou deixaram de fazer para você. E não é isso que Deus quer ouvir de você. Não é essa a resposta que Deus está esperando de você. Vai levantar, vai nascer dentro de você um coração amargurado ou malicioso. Eu tenho várias referências aqui. Diga comigo: pois os meus pensamentos, diga, não são os pensamentos de vocês. Diga, nem os meus caminhos nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são maiores. Alinhe o seu com dele. Alinhe o seu com dele. Se liberta do vício da discussão, vício da contenda, vício de falar dos outros, vício de botar defeito na vida dos outros, vício de falar de problemas. Se liberta disso. Estou falando isso porque toda família é viciada. Uns são viciados em contenda, outros são viciados em falar dos outros, da vida dos outros. Sai disso. Viciado em colocar pensamento e sentimento nos outros. Tem gente que é quase um vidente. Não é verdade? Ele já fala assim: você viu o que ele estava pensando? Mas como assim você viu o que ele estava pensando? Pensa que eu não percebi? Ele pensou. Ele já sabe ler até o pensamento. Fez para me provocar. Ele acha que eu não sei o que ele pensou. Poxa vida, que dom. Não é? Sim ou não? Meu Deus, vou cobrar de Deus. Eu vivo num altar, eu vivo em oração, eu vivo separado, não consigo ler pensamento. Tem gente que não jejua, não ora, não medita na palavra e lê pensamento, todo mundo. Sabe dizer o que pensou, o que sentiu? Quais foram os planos que já fez? Isso é maligno. Purifica o seu coração. Os pensamentos de Deus são altos, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quer dizer, o que eu tenho é tão alto para você, o que eu tenho é tão grande para você. O que eu estou esperando você é que você retribua com bem. Estão maldizendo a você, bendiga. Te amaldiçoaram, abençoe. Fizeram mal, faça o bem. Você não perde, você só ganha. Está entendendo ou não? Pague o mal com bem. Não deixe a malícia entrar no teu coração, porque na verdade o diabo ele trabalha para tentar fazer de você um malicioso. E a Bíblia, ela fala sobre a malícia o tempo todo. A Bíblia combate a malícia. Diz assim, primeiro deixa eu fazer duas leituras antes de entrar nessa parte. 1 Samuel 3 diz assim: mas agora,
seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou o líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Deus tirando Saul e colocando Davi. Depois Atos diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Diga comigo: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Vamos lá, em voz alta, 1, 2, 3, diga: ele fará tudo que for da minha vontade. Encontrei. Diga: Deus não precisa procurar mais. Eis-me aqui. Deus só não pode falar assim: cadê? Ainda não achei. Não é verdade? Estou tentando encontrar. Aonde? Porque Deus é aquele exemplo que eu sempre digo, ó. Deus nos vê assim, ó. Você está vendo a água no copo? Sim ou não? Transparente, né? Deus está vendo você exatamente assim. Deus está te vendo assim, ó. Inclusive, tem algumas pessoas de algumas igrejas que nem relação sexual com a esposa pode ter nu. É só de roupa. Porque vai que o Senhor volta e pega ele nu, né? Já viu isso ou não? Sim ou não? Tem algumas doutrinas aí que o povo tem temor até de ter relação sexual de nu, porque tem medo. E eu fico pensando, com coisa que essa roupa vai subir, né? É ou não é? Quando subir, vai subir nuzão, filho. E quando o homem andava diante de Deus no jardim, ele andava de que forma? Está entendendo? Ele andava nu. E diante de Deus, filho, ó, todos nós estamos nu. Diante de Deus, todos nós estamos despidos. E o interessante é que Deus está olhando lá dentro. Deus está olhando lá dentro. E o termômetro é o seguinte, é como aquele exemplo que eu dou para vocês. Se eu pingar uma gota de café nessa água aqui, que cor que ela vai ficar? Não vai escurecer? Se eu pingar uma gota de café aqui, ela escurece. Deus sabe quando pingou algo dentro de nós que não deveria ter pingado. Quando respingou algo que não deveria, porque escurece o nosso interior. E só tem uma maneira de limpar, que é o exemplo que eu dou quando você liga a torneira aqui e deixa transbordar. Joga para fora a sujeira e fica dentro somente a água limpa, ou seja, o Espírito. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Deixa eu fazer uma leitura bem rápida para você. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o ventre prepara enganos. Diga comigo: malícia é como uma gravidez. Ela vai conceber o seu fruto. É como uma gravidez. Salmo 28:4 diz: retribuir-lhes segundo as suas obras, e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, e envie-lhes a sua recompensa. Ou seja, a malícia vai gerar um resultado. 34:21 diz: a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Seja justo. Quando mexe com o justo é um problema. Não mexa com o justo, que é um problema. Não toque num justo, que é um problema. A malícia consome aquele que abraça. Provérbios diz: pela sua malícia será lançado fora o ímpio. Diga comigo: mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Quer dizer, olha que coisa linda, o justo até na morte tem esperança.
Eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia. Não deixa a malícia entrar no teu coração. Não deixa, guarda o teu coração. Não vou ser uma pessoa maliciosa. Não vai entrar malícia no meu coração. Por quê? Porque o diabo sabe o que está escrito na Bíblia. Efésios: toda amargura, ira e cólera, gritaria e blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Vamos lá, diga comigo: toda amargura, e ira, e cólera, diga aí gritaria, diga aí blasfêmias, diga toda malícia seja tirada de entre vós. Não, ele não disse eu vou tirar, tira. Não fique esperando que Deus vai tirar o que você tem que tirar. Tira. Tira, você tira. Não, essa porcaria não vai ficar na minha vida. Isso não vai travar a minha vida. Eu quero vencer, eu só tenho essa. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual poderá salvar a vossa alma. Olha que coisa linda. Rejeitando toda imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E o último versículo que eu vou ler: tudo que fizerem, faça de todo o coração, vírgula. Vamos lá em voz alta? Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o e não para os, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Que lindo. Quando você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor. Não, eu vou fazer como para o Senhor. Eu estou fazendo para com o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor. Tem recompensa que você não vai receber do homem, tem recompensa que você vai receber do próprio Senhor. Ele vai te recompensar. A recompensa da herança é a Cristo que vocês estão servindo. Você não quer ser o escolhido? Sim ou não? Eu encontrei o meu servo, Paulo, Márcia, João, Roberto, Marcelo, Tatiana. Eu encontrei o meu servo, César, Gustavo. Eu encontrei a minha serva, não sei o seu nome. Eu encontrei. Deus está procurando esse. Que o diabo, você viu quantas pessoas amarguradas, azedas, infelizes, vingativas, quantas pessoas que o diabo tem conseguido deformar lá fora? Que nós sejamos esses que o Espírito Santo governa, esses que Deus levantou para um grande e poderoso propósito. Os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele para você são maiores do que você imagina. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus quer que as suas obras resplandeça como a luz. Que é muito fácil você ver uma luz no meio das trevas. É muito fácil a gente reconhecer alguém que é diferente no meio das trevas. É verdade ou não é? Sim ou não? Você olha e você fala assim: não, esse é diferente, essa aí é diferente. Porque nós estamos no mundo de trevas. E quando aparece alguém que essa luz resplandece, você vê ela facilmente. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte.
Não tem como esconder. Diga essa frase comigo, que essa frase é a frase que eu mais prego para mim. Diga: não há como esconder uma cidade edificada sobre o monte, porque ela brilha. Tem como esconder uma cidade que está num monte, gente? Não tem jeito. Para onde você olha, você vê ela brilhando. Você olha à distância, ela brilhando. Seja essa cidade edificada sobre o monte. O caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha e brilha cada vez mais e cada vez mais, até ser dia perfeito. Deus quer teus caminhos brilhando. Bispo, mas não é fácil. Quem disse que seria? Olha pelo Cristo, o que Cristo passou para se tornar o Rei dos reis, Senhor dos senhores, autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Foi fácil a missão dele? Quem disse que seria fácil para nós? Mas nós vamos passando nos nossos testes, e nós vamos mudando de fase, e nós vamos subindo para a próxima fase, e nós vamos subindo. Deus está procurando esses Davis, Deus está procurando esses Josés, Deus está procurando esses cristãos, pequenos cristos. Não, que a única mudança que houve em você é que agora você frequenta a igreja. Isso seria lamentável, porque você não vai escutar a chamada. Lembre-se que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E não é isso que vai fazer a diferença. Não é sendo igual que vai fazer a diferença, é sendo diferente. Porque de igual o mundo está cheio. É verdade ou não é? Igual o mundo está cheio. O mundo está à procura do diferente. Porque igual o mundo está cheio. Seja esse que resplandece a luz. Esse que é o caminho do justo. A vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais, até ser plena a claridade do dia. E mais, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afasta da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Que ensinamento, hein? Olha, só aqui já daria um ensinamento poderoso para mudar a história de qualquer pessoa. Só aqui. Escolher é esse. Unjam a partir daquele dia. Fala essa frase comigo: a partir daquele dia. Ah, que coisa incrível, meu Deus. A partir daquele dia, ninguém mais pôde com Davi. A partir daquele dia, Davi começou a ascensão na vida dele. A partir daquele dia, o primeiro obstáculo da vida dele se chamava Golias. A partir daquele dia, Golias não deu para começar. Golias foi demolido, implodido. A partir daquele dia, foi rompimento, crescimento, conquista, vitória. A partir daquele dia. Mas que dia? Que dia? Que o Espírito do Senhor se apossou dele. Que dia? Que o profeta ungiu e o Espírito se apoderou. Você leu comigo? Você leu comigo? Que o Espírito do Senhor se apoderou dele. A partir daquele dia. Diz assim, ó, Samuel 16:13. Então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Está escrito aí? Sim ou não? Mudou tudo. Mudou tudo. Esse pode ser o seu dia. Essa pode ser a sua manhã. Essa pode ser aquele momento que o Senhor está lá de cima, observando,
olhando, sondando corações, e ele envia, o anjo dele diz: é esse, é esse, é esse, é esse, é esse, é esse, esse, unja cada um deles. Unja cada um deles, porque agora nós temos algo grande com eles. Unja cada um deles, porque a partir de hoje, a partir desse dia, nós temos um propósito gigantesco com eles. É esse. Quem é que Deus vai ungir aqui hoje? Quem é que Deus vai ungir aqui hoje? Então fala com Deus: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto, Senhor. Eu quero esse coração sensível, eu quero esse coração pronto para ouvir a Tua voz. Eu quero esse coração, meu Deus, esse coração que vai fazer o que o Senhor aprova. Eu quero esse espírito. Eu quero o coração certo, eu quero a unção certa, eu quero o Teu Espírito na minha vida, eu quero a Tua unção na minha vida, eu quero, Senhor, eu quero, meu Deus, eu quero, Senhor. O Senhor não vai procurar porque eu estou aqui, o Senhor não vai procurar porque eu estou aqui, em nome de Jesus. Teu pai, tua mãe, as pessoas podem ter te ignorado, homens, familiares podem ter te ignorado, mas Deus está olhando para você, Deus está olhando para você, está dizendo: é esse que eu vou levantar, é esse que eu vou fazer, é esse, em nome de Jesus. A partir daquele dia, o que você tem a dizer? Não fique esperando o meu fogo, não. Acende teu próprio fogo. Não fique esperando o meu fogo, não. Acende o teu próprio fogo. Acende ele aí e diga: Deus, eu quero essa unção sobre a minha vida. Deus, eu quero, Senhor. Eu quero ser esse. Eu sei que o Senhor tem algo grande comigo. Eu sei que o Senhor tem algo poderoso comigo. Eu sei, Senhor. Eu sei. Eu quero um coração que te agrada. Eu quero um coração que faz a tua vontade. Eu quero um coração que faz o que o Senhor aprova. Eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor encontre em mim, meu Deus, o coração certo. Eu quero que o Senhor encontre em mim as intenções e as motivações certas. Eu quero, meu Deus, eu quero a troca do meu coração. Eu quero, meu Deus, se preciso for, tira esse coração, coloca um coração novo, um coração, meu Pai, sensível à tua voz, um coração que te agrada. E Deus vai fazer. Aleluia, aleluia. Deus quer ungir pessoas aqui hoje. Deus quer levantar. Deus quer te ungir na presença dos teus irmãos. Deus quer te levantar na presença dos teus irmãos. Deus quer te levantar na presença da tua família. Deus quer te levantar com poder. Deus quer te levantar com autoridade. Atrai essa unção para a tua vida. Atrai esse poder para a tua vida. E diga: Deus, eu estou aqui, Senhor. Deus, eu estou aqui. Deus, diga. Clama com a tua alma. Clama. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero, meu Pai. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero o mesmo coração. Eu não quero as mesmas atitudes. Eu não quero o mesmo caráter. Eu não quero a mesma personalidade. Não, Deus, eu quero ser um novo homem. Eu quero ser uma nova mulher. Deus, eu estou aqui. Ah, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo: me unge, Espírito Santo. Me unge, Espírito Santo. Me unge, Espírito Santo. Me unge. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Ore basuri canta la basuri ala basuri canta las. Ore basuri canta la basuri alas. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Aviva a tua igreja. Unge homens e mulheres aqui, meu Deus. Unge homens e mulheres aqui, Senhor. Unge, meu Deus. Que a partir de hoje seja um divisor. Que a partir de hoje seja uma virada na vida dela. Que a partir de hoje, meu Pai, seja, meu Deus, o ponto de virada, o ponto de transformação, o ponto, meu Pai, de inflexão na vida dela. A partir de hoje,
meu Deus, é aquele dia que tudo muda, é aquele dia que tudo se transforma, é aquele dia que o Senhor nos dá um coração novo, é aquele dia que o Senhor nos dá um Espírito novo. Vai, Espírito Santo. Aleluia. Quanto você acredita? O quanto você acredita? Se o teu coração é ferido, diga a Deus: eu quero um novo coração. Se o teu coração está preso a coisas que não deveria estar, diga a Deus: Senhor, troca o meu coração, limpa o meu coração, põe o teu Espírito em mim, Senhor. E Deus vai colocar, Deus vai te levantar. A tua história está apenas começando. Viu? A tua história está apenas começando. Deus coloca isso para dizer a algumas pessoas aqui: não, a tua história não terminou, a tua história está apenas começando. Apenas começando. O propósito está apenas começando com você. Está apenas começando. Deus diz isso a você hoje. Está apenas começando. Agora, Ele precisa te revestir. Ele precisa te capacitar. Então diga a Deus: eu quero essa capacitação. Eu quero essa capacitação. Eu quero essa unção, Senhor. Eu quero o teu Espírito em mim, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa ferida. Eu não quero ser uma pessoa machucada. Eu não quero ser uma pessoa que está presa ao passado. Eu quero, meu Deus, o futuro que o Senhor tem para mim. Eu quero a unção que o Senhor tem para mim. Coloca o teu Espírito Santo em mim. Vai, Espírito Santo. 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 Diga. Vai, Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui para te ungir. Ele está aqui para derramar uma nova unção sobre você. Ele está aqui para derramar do Espírito dele sobre você. Aleluia. Só diga a Ele: eu estou aqui, Senhor. Eu não vou sair daqui o mesmo. Não, eu não quero sair daqui a mesma pessoa. Eu não quero sair daqui com o mesmo coração. Eu não quero sair daqui com a mesma medida de unção. Eu não quero, Senhor. Eu quero, como o teu Espírito veio sobre Davi e tomou Davi, que esse mesmo Espírito venha e tome a tua vida. Mude a tua mente, o teu coração, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Te encha de força, te encha de coragem. Talvez você nem tenha noção que você está apenas começando e o que Deus tem com você está apenas começando. Receba a presença dEle. Receba a presença dEle. Receba a unção do Espírito Santo sobre você. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Diga a Ele: eu estou aqui, Senhor. Diga a Ele: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu não quero ser a mesma pessoa, Senhor. Eu não quero ser o mesmo homem, eu não quero ser a mesma mulher, eu não quero o mesmo caráter, eu não quero a mesma personalidade, eu não quero a mesma natureza. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar.
Tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar na sua vida. Me ensina a ser Aleluia. como tu és, Jesus. Oh, Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo. Vai queimando corações. Vai passando fileira por fileira. Vai botando fogo nos corações, Espírito Santo. Ele vai te ensinar a ser como Ele é. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Eu largo a vida pra viver a tua. Deus quer curar definitivamente. Curar o seu coração. Curar o seu destino. Deus quer começar. A partir de hoje é um novo tempo para a tua vida. É um novo tempo. Então seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Teu passado, teu coração, tuas emoções, teu sistema nervoso, teu sistema emocional, seja curado agora em nome de Jesus. Tenha a tua alma curada em nome de Jesus. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, vai. Visita corações. Vai, Espírito Santo, vai. 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 Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu erro para ser transformado. Seja. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Os caminhos dele, os pensamentos dele são altos demais. O que ele tem com você é alto demais. O que ele tem com você é grande demais. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai gerando marcas que vive o cordeiro. Eu largo meu eu. Me faz. Tenha clareza. Tenha clareza do que Deus tem com você. Tenha clareza do propósito, do destino, do futuro lindo que Deus tem com você. Aleluia. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu quero. Você pode dizer isso? Ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso, como um vaso. Ele vai fazer Nas mãos do oleiro. do oleiro. Ah, pega a minha vida, Senhor. Pegue a minha vida E me faça e de novo. me faça de novo. Aleluia. Eu quero ser. Fala com o teu coração, fala com a tua alma, fala de verdade. Eu quero ser
vaso. Um vaso novo. O vaso que Deus faz é para glória, é para honra. O vaso novo que Deus faz é para colocar num lugar especial, que glorifica o nome dele, que exalta o nome dele. Sai daqui para ser esse vaso. Sai daqui para ser esse homem, essa mulher que glorifica a Deus em tudo. Porque quanto mais você glorifica a Deus, mais Deus vai te colocar numa posição de honra. É para que o nome dele seja glorificado, exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo na sua vida. Receba um coração novo. Receba um coração sensível, disposto a obedecer. Não fala nada. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Deixa o Espírito Santo colocar dentro de você como Ele te quer. Ele tem coisas tão lindas com você. Ele tem coisas tão lindas com a sua família. Não deixa o diabo roubar mais nenhum dia. Não deixa o diabo roubar mais nenhum dia de vocês. Assuma o controle. Viva uma vida que glorifica a Deus. Viva uma vida que vale a pena ser vivida. Que essa vida que a gente vive para Ele é quando tudo dá certo. Quando a gente não faz do nosso jeito, mas do jeito dele. É como tudo funciona. Seja ungido nessa manhã. Que o Espírito Santo Ele tome a tua vida, encontre lugar e Ele assuma o controle total, porque você vai ver uma virada radical na sua vida. Tem gente aqui que vai sofrer uma virada radical na vida. Será uma virada tão incrível que você vai se assustar. E muita gente também vai se assustar com o que está acontecendo na sua vida. E você vai ter experiências com Deus. Você vai ouvir Deus falar com você. Você vai ter experiências particulares com o Espírito Santo. É isso que Ele quer com você. Às vezes esses sentimentos, essas mágoas, a correria do dia a dia vai impedindo que a gente cultive esse relacionamento. Nos impede de ouvir a voz dele e receber revelações tão incríveis. Mas saia daqui hoje para viver o melhor tempo da sua vida. Não vamos mais perder tempo. Não vamos mais ser roubados em absolutamente nada. Tempo é vida, não jogue tempo fora. Receba a presença dele. Receba o amor dele. Receba a unção dele. Receba. É uma virada na sua vida. Vai, Espírito Santo.
Receba o amor de Jesus. Receba o amor dele. Receba o amor do Pai. Receba o amor do Pai. Receba. Receba esse amor que nos inunda, que muda tudo. Ele derrama amor sobre a tua vida hoje. Ele derrama amor sobre a tua vida, curando a sua carência. Aleluia. Ah, que lindo, Senhor. Eu descobri que sem ti, não, nós não somos. Sem ti eu nada posso fazer. Aleluia. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Aleluia, diga. O Senhor é santo, santo, santo. Santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Aleluia. Hosana. 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 Hosana nas maiores alturas. Hosana. Só para Ele são todas as coisas. Você sabia que nós fomos chamados para ser uma bênção? Você sabia que nós fomos chamados para ser a própria bênção? Você sabia que nós fomos chamados para operar no modo abençoador? A Bíblia diz que nós somos a bênção, nós somos abençoadores e nós operamos no modo abençoar. Saia daqui para operar no modo abençoar, porque quanto mais você abençoa, mais abençoado você será. Ative o modo abençoador aí agora. E eu quero que você abençoe, deixa Deus te usar como modo abençoador. Usar a tua boca, usar as tuas mãos. E se tem uma pessoa do seu lado, você vai dizer: meu irmão, eu ativo o modo abençoador. E eu quero te abençoar e declarar as coisas mais incríveis do céu sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu verei as tuas vitórias, eu verei, você verá as minhas vitórias, nós veremos, em nome do Senhor Jesus. E eu quero que os meus obreiros ativem o modo abençoador, ative o modo abençoador, ative o modo abençoador, em nome de Jesus. E eu quero que aqueles que você tem um pouco mais de intimidade, dê um abraço nessa pessoa e diga: eu ativo o modo abençoador e eu quero te abençoar. Você é uma bênção, eu quero declarar bênção. Nós veremos a glória de Deus na tua vida, nós veremos a grandeza de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo e eu quero ver, eu quero comemorar as tuas vitórias, eu quero comemorar a grandeza de Deus na tua vida. Eu estou torcendo por você, eu estou torcendo, em nome de Jesus. Fala para o teu marido, fala para a tua esposa: eu quero te abençoar, eu estou torcendo por você, eu estou torcendo pelas tuas vitórias, eu estou torcendo, em nome do Senhor Jesus, pelos teus sonhos, eu estou torcendo, em nome de Jesus. Diga:
Diga. Não faça só com quem você conhece, não. Vai em outras pessoas agora e diga: eu estou torcendo por você, eu quero comemorar as tuas vitórias, eu estou abençoando a tua vida, eu entro no modo abençoador, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Em nome de Jesus. Escuta o meu clamor. Entra. Mas que o ar que eu respiro, Entra no modo. preciso de ti. Entra. Não perca mais um dia. Senhor, não posso viver. Não perca mais um dia. Nem um dia sequer. Nem um dia sequer. Existe, Senhor. Eu entro no modo. O meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Levante as suas mãos, por gentileza. Eu ativo o modo abençoador. Eu abençoo a tua vida. Eu quero dizer a você que eu estou não só abençoando, estou profetizando viradas a partir desse dia, mudanças radicais a partir desse dia. Em nome do Senhor Jesus, que haja uma virada tão radical na sua vida, que você mesmo vai se assustar com a virada, com tantas bênçãos que serão derramadas, tanta fluidez sobre a tua vida. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que você seja uma bênção, aonde você entrar, aonde você pisar, você seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar a você, que eu estou torcendo por você, eu vou comemorar as tuas vitórias, eu quero comemorar com você as tuas vitórias, eu quero comemorar com você os teus testemunhos, eu quero comemorar com você cada conquista, cada avanço na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos torcendo por você, e eu quero profetizar que a partir de hoje, que o Espírito Santo, ele encontre lugar, assim como a partir daquele dia que o Espírito tomou a vida de Davi. A partir daquele dia, Davi foi o improvável que se tornou imparável, e nós somos os improváveis que Deus tem levantado e tornado imparáveis nos dias de hoje. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Saia daqui com um novo espírito, um novo coração e com uma unção nova sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo e declaro bênçãos do alto, bênçãos da terra, bênçãos de cima, bênçãos de baixo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. Seja abençoado nessa manhã e sai daqui com o coração certo, com o espírito certo, para viver a glória e a grandeza do Senhor sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.